É, pessoal, finalmente aconteceu. Lex Luthor apareceu em Superman e Lois. A gente já tava esperando isso a temporada toda. E agora, no episódio 12, que é o penúltimo da temporada, ele apareceu e se apresentou como o grande vilão final da temporada. E olha, eu preciso confessar que desde que o pessoal tinha divulgado as primeiras imagens desse Luthor, visualmente eu achei ele apenas bom, nada demais. Confesso que eu não tinha gostado muito que ele tava com barba, mas pelo menos estava careca, né? Já era um progresso. Mas olha, ainda bem que uma coisa é expectativa pré-episódio e a outra coisa é assistir o episódio. O ator mandou bem demais nesse Luthor. Porque assim, ó, esse Luthor aí, ele é diferente de todos os outros Luthors que a gente já viu. É um Luthor bem mais casca grossa. A gente vê ele até treinando, mas ele é ameaçador, hein? Ele passa o recado. E sem deixar de ser Lex Luthor. Sem ter aqueles trejeitos de Lex Luthor, aquele cara arrogante, super, hiper, mega conhecedor, inteligente, que saboreia um vinho na prisão, mas que quando precisa meter a ameaça, ele vai lá e mete a ameaça. E você fica de boca aberta. O cara mandou bem demais. É diferente do Luthor tradicional? É. Tem barba? É, tem. Parece o cara do trato feito? Parece. Mas ele chegando nesse episódio aí. Meteram o responsa de apresentar o Luthor e apresentaram bem. Então assim, ó, no vídeo de hoje vamos analisar o episódio 12 de Superman e Lois, porque também, obviamente, não foi só o Lex Luthor que apareceu no episódio. E avaliar essa reta final de temporada que realmente tá surpreendendo. Então, roda a abertura e vamos lá. E é só, vamos direto ao ponto. Esse episódio 12, o que roubou o show aí foi o Lex Luthor. É o episódio de introdução do Lex Luthor que você tava esperando o tempo todo. E olha, eu gostei tanto dessa introdução do Luthor que eu até era a favor de fazer um episódio inteiro só de Lex Luthor. Acho que iria dar bom demais. Mas eu entendo que fazer isso no penúltimo episódio da terceira temporada, sendo que eles nem sabiam ainda se iria ter quarta temporada quando gravaram isso daqui, era um negócio maluco mesmo. Mas as cenas que eles usam pra desenvolver o Lex Luthor nesse episódio, isso é bom. Isso é bom. Em paralelo a isso, tá acontecendo ali a história dos personagens principais. O Super, a Lois, os filhos e tal. E essa parte foi uma parte mais fraca do episódio. Eu sinto que o pessoal da temporada, eles meio que abandonaram o estilo tradicional de contar uma história de temporada, porque o episódio 11, ele realmente parece um episódio de final de temporada. E o episódio 12 parece o primeiro episódio de uma quarta temporada, sabe? Então me parece assim que eles abriram mão completamente de uma estrutura narrativa de arco de temporada e começaram a fazer do jeito que eles acharam melhor. E assim, é meio loucura fazer isso. Mas assim, até que foi uma boa ideia também fazer isso. Porque a história do Bruno Menheim não tinha mais o que fazer, sabe? Eles contaram tudo que dava pra fazer ali, eles foram até as últimas consequências ali com a Peia. O episódio que a Peia é derrotada, né, ela acaba morrendo, foi maravilhoso. E era de se esperar que depois da tensão tá lá em cima, com coisas realmente muito boas acontecendo ali, com os personagens se envolvendo, tanto Lois e Clark, você chegar aqui no episódio 12 e dar uma queda de tensão, sabe? Porque o ritmo tem que diminuir um pouco. E eles diminuíram o ritmo desses personagens pra apostar no Luthor. Então, assim, eles conseguem compensar isso. Mas não é como se o episódio também não tivesse coisas importantes acontecendo. Principalmente ali pro Jordan, sabe? Pra jornada pessoal do Jordan. É só que a parada do Lex Luthor tá num nível tão alto no que eles estão apresentando ali do Lex Luthor na prisão, que ofusca totalmente os outros personagens nesse episódio. Porque assim, ó, o episódio começa com uma narração da Lois, né, pós-cirurgia, sobre como lidar com a dor e como que ela modifica você e você precisa aceitar essa dor para poder continuar e que de alguma forma isso é injusto. E aí que vem o nome do episódio, que é Injustice. E a gente pensando que poderia acontecer alguma coisa da Lois morrer e ter um Injustice, né? Não tem nada a ver, é só por causa da temática do episódio sobre coisas injustas que acontecem com certos personagens. E tudo isso simbolizado pela figura máxima do Lex Luthor, que sofreu essa grande injustiça, entre aspas, né? E agora ele foi solto por causa da matéria nova da Lois Lane sobre a questão lá da Peia e o Bruno Menheim. Ou seja, imagina Lex Luthor preso 15, 16 anos da vida dele por causa de uma matéria da Lois Lane, na qual ele foi preso injustamente. Olha, o cara deve estar muito bravo. É por isso que o episódio se chama Injustice. E também tem pequenas outras coisas ali envolvendo algum personagem falar e ele sofrer alguma coisa injusta como consequência por ele ter falado alguma coisa, principalmente ali com os adolescentes,
que rima com esse negócio do Lex Luthor. Então tem uma temática boa no episódio, é só que o núcleo do Luthor é bem melhor do que o núcleo dos outros nesse episódio. A situação do Luthor é que ele sai da prisão e ele, com a influência que ele tem com as pessoas de fora, ele consegue fazer com que a imprensa não esteja ali quando ele sair da prisão da Ilha Striker. Ele consegue simplesmente sair super de boas da prisão sem ninguém acompanhar ele. O Luthor sai com uma camiseta normal, assim, até não é um terno nem nada disso, é uma roupa casual, assim, de uma pessoa caminhando na rua, porque eu imagino que ele não quer ser reconhecido, por isso que ele tá com essa roupa aí. E ele dispensa qualquer carro, né, da empresa dele, nem nada pra ir em qualquer lugar, e ele do nada começa a caminhar em algum lugar rumo ao desconhecido. E enquanto o Luthor vai caminhando, a série vai intercalando flashbacks com ele na prisão Striker. E é nesses flashbacks que aí o Luthor meteu a responsa ali de ser ameaçador e foi muito bom. Ali que eu comprei o Luthor. Porque só quando ele aparece pela primeira vez, a gente já vê ele assim na prisão, treinando, a gente vê que ele tem um monte de machucado, que ele até tenta, num primeiro momento, tomar conta da prisão, e o pessoal que tá preso ali acaba batendo nele, surrando ele, mostrando que ali, na prisão Striker, ele não tem o controle. Se você parar pra pensar, é até uma quebra de expectativa você ter uma primeira cena de introdução de um vilão mostrando o Lex Luthor, né, assim, se dando tão mal. Mas é aí que o episódio vai compensando, porque essa é a jornada que eles querem dar pro Luthor. E foi aí que a série me ganhou com esse Luthor, porque vai ter uma cena que, nossa, essa cena é muito boa. O Luthor apanha do pessoal que tá preso. E aí ele vai conversar com o diretor da prisão. Só que assim, ó, em nenhum momento o Luthor se mostra abatido. Ele tá sempre sob controle. Ele entra no escritório desse diretor da prisão e imediatamente esse diretor, que se chama Ellis, ele pensa que o Luthor vai querer subornar ele. Mas o Luthor fica na dele e do nada ele tira um papelzinho e coloca como se fosse um origami na mesa do diretor. Cara, isso é muito bom. Nossa, isso é muito bom. Esse diretor aí acha que tem o Luthor na mão, ele pega o papelzinho, abre o papelzinho, e aí que vem a frase que muda completamente o Luthor, porque ele deixa de ser um cara que tá apanhando, que não tem a coisa sob controle, pra virar o cara que, né, tá tudo sob controle. Ele sabe totalmente o que tá fazendo. O diretor abre o papelzinho e ele diz ali: não, mas esse é o número da minha casa. E aí ele entra em desespero. A partir daí, a câmera começa a focar no Luthor. Foca no Luthor, foca no Luthor. Ele vai mostrando o rosto do Luthor, mostrando super calmo, totalmente sob controle, enquanto que o diretor liga pra casa dele e ele descobre que a família dele tá com uma arma apontada pra eles, porque o Luthor mandou eles estarem ali. Porque o Luthor queria fazer essa chantagem com o diretor da prisão. Fazendo essa chantagem, ele poderia se vingar do cara que bateu nele. E a partir daí, todo mundo iria respeitar o Luthor dentro da prisão. Essa cena quebra totalmente a expectativa de Luthor, mas ela quebra e ele volta para ser um Luthor, né, metódico, um Luthor ameaçador, um Luthor inteligente. Talvez ele não pareça o seu típico empresário capitalista norte-americano, que tá com super terno, tá super arrumadinho, tá carequinha ali, o rosto liso e tal, mas a atitude dele é de uma pessoa mais quebrada, mais cansada, que ele faz as coisas do jeito dele, mas ele também faz, né, de uma forma mais crua. Ele não é elegante, ele é cru, mas é muito Luthor ainda assim isso. Eu gostei muito disso. E é por isso que o visual dele, mesmo esse negócio da barba, que parece meio chato e tal, combina com ele, porque é um cara que ficou 15 anos numa prisão. Nesse aspecto, o visual fala muito pelo personagem. E como o Luthor faz essa chantagem com o diretor, ele ganha o controle dos guardas da prisão. E com os guardas, ele consegue fazer com que esses mesmos policiais batam incansavelmente no cara que bateu nele antes. E tudo isso para poder recuperar uma máquina de se barbear. Até falam pro Luthor: quando quiser eu paro de bater aqui, tá, Luthor? E ele não para. Depois vai ter um outro flashback mostrando o Luthor, né, jantando dentro da prisão Striker, mostrando que ele já é o cara dentro da prisão. Ele tomou o controle da prisão, ele faz o que ele quiser. Os prisioneiros fazem uma fila ao lado dele como se ele fosse o rei da prisão. E ele janta no meio da prisão, ninguém faz nada. E inclusive a cadeira dele é um detento que ele fica sentado em cima, porque ele é o Luthor. E o detalhe que me faz amar a cena, além disso tudo, é que ele fica tomando um vinhozinho, fica mexendo o vinho, sabe? Uma coisa bem Luthor. A comida que ele pede, o jeito que ele come, o jeito que eles filmam a comida, que é de um jeito todo elegante, passa essa imagem de Luthor também. Por isso, só, narrativamente, até a fotografia dessas cenas aí no flashback
foram muito boas, muito acima de uma coisa da CW. A série Superman e Lois, de uma forma geral, já é uma série muito acima da CW. Mas aqui, pra apresentação do Luthor, eles se puxaram bastante. E se superaram em vários quesitos. Numa única cena, o Luthor já é top 2 vilões aí do Superman e Lois. E bem, tudo isso é flashback, porque no presente, o Luthor tá caminhando, ele não para de caminhar, tá caminhando um monte. Parece até um comercial antigo da Nextel, lembra? Que o pessoal fica caminhando. Mas isso é porque ele tá caminhando em direção a Smallville pra justamente conversar com a Lois na fazenda dos Kent. Ele chega ali na fazenda dos Kent e ele confronta diretamente a Lois. E isso é bom, porque ele faz uma ameaça dentro da lógica da cabeça do Luthor de que, como ele foi injustamente preso, ele quer agora que a Lois Lane seja punida. E a forma que ele entende que vai acontecer essa punição é se a Lois Lane se aposentar do trabalho dela como repórter. É óbvio que a Lois não vai fazer isso, mas é o confronto entre as ideias de Lex Luthor e Lois que eu achei bem legal nessa cena. Inclusive tem um momento que o Luthor interrompe a Lois e ele demonstra verdadeira raiva, ele mostra emoção, ele sai do seu personagem, né, pra dizer que, olha, não vou te perdoar assim tão facilmente. E uma parte do motivo dele estar tão indignado é que ele perdeu boa parte da vida dele na prisão e ele perdeu o contato da filha dele. É isso mesmo, esse Lex Luthor aí tem uma filha e que a princípio já é no mínimo adolescente ou até adulta. E esse diálogo do Luthor aí com a Lois, eu até fiquei bem surpreso. Ele não é aquele cara que fica o tempo todo sob controle. E assim, ó, isso até poderia ser uma crítica, só que eu acho que nesse caso do episódio ficou bem feito pelo jeito que eles foram montando o episódio. O episódio inteiro mostra o Luthor passando por diversas circunstâncias, ele entrando em problemas com o pessoal da prisão. E ele tá zen, sob controle, na hora de fazer a chantagem com o diretor da prisão. Super tranquilo, comendo ali, super tranquilo. E a pessoa que faz ele sair do controle, ele ficar realmente pé da vida, é a Lois Lane. Então assim, ó, se tem uma hora que ele poderia sair do personagem e descontar a raiva, era nesse contexto aí, sabe? A única pessoa que ele realmente deve odiar no planeta Terra é o Superman, mas eu acho que nesse universo é até mais a Lois Lane. Imagina quando ele descobrir que o Superman é casado com a Lois Lane. Que olha, eu tenho quase certeza que ele vai descobrir por causa do Jordan. Porque o Jordan começou a ser meio imprudente. Ali o pai da Lois, né, ele fala, né, que ele é bem mais descuidado do que o Clark quando ele começou. E que se aparecer alguém inteligente que mapeia o voo do Jordan e o voo do Clark, vai acabar descobrindo que ele mora ali em Smallville mesmo. E bem, a única pessoa realmente inteligente é o Lex Luthor, né? Então eu acho que ele vai descobrir mesmo. Mas o Luthor, na última cena, vai lá na mansão do Bruno Mannheim, porque lá no subterrâneo, tá lá o Bizarro, que o Bruno Mannheim ficou a temporada toda, né, tirando o sangue do Bizarro. E o Bizarro ali, velho, tá tipo zumbi. O cara tá comendo bicho, apareceu todo rasgado, com uma cara até mais degradada. Zumbi de cinza de Superman. E o Bizarro, quando vê o Luthor e esse ajudante do Luthor, vai pra cima de um dos ajudantes do Luthor e a princípio mata ele. O episódio termina sem dizer o que acontece com o Lex Luthor, e eu imagino que o Luthor vai conseguir controlar o Bizarro de alguma forma e usar o Bizarro contra o Superman num final de temporada aí. Até porque eu acho que vai ser bem difícil não ter uma cena de porradaria entre um Superman e um Bizarro, depois eles ficarem usando o Bizarro a temporada toda. E assim, pessoalmente, eu acho esse plano meio whatever. Mas eu vejo esse plano mais pra eles terminarem essa temporada, e aí sim o verdadeiro plano do Luthor aparecer na próxima temporada. Ainda bem que a gente sabe que vai ter quarta temporada já confirmada, porque é bem provável que vai acontecer alguma coisa realmente impactante agora envolvendo o Luthor. Eu acho que realmente o cliffhanger que eles estão falando da temporada é o Luthor descobrir que o Superman é o Clark. Olha, não consigo imaginar eles fazendo algo muito diferente do que isso. A não ser que o Luthor consiga matar alguém importante na família do Super, mas eu acho que daí é muito pesado. Ah, Gabriel, e os outros personagens? Fala do Jordan, fala do Jonathan, fala da Lana Lang. Assim, ó, o resto do episódio, ele até tem essa temática da injustiça que eu falei, que os adultos, eles ficam se metendo no problema dos adolescentes, e eles resolvem de maneiras que talvez os próprios adolescentes conseguiriam resolver sem muito problema, mas eles acabam se envolvendo porque eles querem se envolver. E olha, assim, ó, pessoalmente eu achei toda essa parte muito chata. E olha, nem parecia que era o penúltimo episódio da temporada, né? Nesse aspecto aí, principalmente ali da Lana Lang, o do Cushing ali, bombeiro e tal, ficou assim, ó, bem qualquer coisa, nota 6. A parte do Superman com a Lois
e eles tentando entender o que o Luthor vai fazer, aí eu já fiquei bem mais interessado, os próprios diálogos eles são bem melhores. Mas enfim, é o que eu falei antes, o episódio anterior foi tão bom, mas foi tão bom o episódio anterior, ali a parte do Superman com a Peia, que eu entendo eles quererem, né, desacelerar um pouco as coisas. É só que assim, ó, essa parte do Jordan usar os poderes, não usar os poderes, e daí o Superman tenta sufocar o Jordan no quarto dele. Eu não sei, eu acho que o Superman seria um pouco mais apoiador do Jordan ser super-herói, sabe? Não sei, eu não compro muito esse Clark tentando excluir o Jordan da sua vida de super-herói. Não sei, sabe? Eu acho que eles estão fazendo isso só pra enrolar mais a história e poder ter os 40 minutos de episódio. E a outra coisa é que eles também deixaram um pouco de lado a questão da recuperação da Lois. E é uma coisa que eles estão fazendo tão bem. Esse episódio mesmo começa com uma frase da Lois ali, muito boa. Só que o resto do episódio fica tipo uma frasezinha perdida de ela vai se machucar ou não. Que fica uma coisa quase esquecida, que é uma parte do arco da Lois, que eu acho que, sei lá, poderia ter envolvido um pouco mais. Ah, sim, também acontece ali um super tornado em Smallville que o Superman precisa interromper e aparece o Jordan ali pra ajudar. E depois o Jordan volta, ele aterriza exatamente onde tinha um monte de adolescente pra tirar foto com ele e ele viralizar na internet como o samaritano de Smallville e tudo mais. Eu fiquei um pouco com a sensação que eles, como não tinham mais um vilão, eles precisavam ter alguma coisa pra acontecer, pra ter uma cena de ação, e eles pensaram nisso daí, um ciclone aparecendo em Smallville pra forçar o Superman a agir junto com o Jordan. Enfim, acho que poderia ser um pouquinho melhor essa parte. E ok, assim, ó, vamos pras notas. O Lex Luthor casca grossa aí, que tem barba, mas a verdade é que esse Lex Luthor meteu a responsa, apareceu bem, ele é manipulativo, persuasivo ali, teve grandes cenas, e ainda assim tem seu lado Luthor, né, do vinho e tal, inteligente, pode ser calmo também, às vezes perde a paciência. Mas eu gostei desse Luthor, achei que foi uma boa apresentação de vilão. E, cara, ele deixa assim hypado pra aparecer na 4ª temporada. Claro que ele vai aparecer mais um episódio aqui, mas eu acho que de fato o grande destaque vai ser na próxima. A verdade é que esse ator, ele se encaixou muito bem na proposta desse Luthor, sabe? Ele é bem verdade que se parece com o Rick lá do Trato Feito, mas ele pegou o espírito desse Luthor aí mais brabo, e parece que vai pegar uma Harley Davidson e sair pilotando, né? Eu não sei, eu gostei, sabe? É fora do personagem, mas também não é tão fora, e eu gosto de vez em quando eles fazem algo diferente, mas que também não é tão diferente, mas parece uma coisa nova, e que tem um twist ali que dá uma dinâmica um pouco diferente. Eu acho que eles conseguiram fazer exatamente isso. É diferente o suficiente para parecer algo novo e refrescante, sem estar tão fora do personagem, sabe? Parece uma coisa que se mistura ali e funciona. Pelo menos nesse episódio, né? Porque teve cenas muito boas do Luthor ameaçador e eu acho que eles venderam bem isso. Então pro Luthor aí, nota 8, nota 8,5. E o resto do episódio, nota 6, fazendo uma média aí, vai dar 7, 7,2, 7,5, enfim. Uma coisa assim, é um bom episódio. É um bom episódio com momentos excelentes e outros momentos nem tão bons assim. Mas agora falta apenas um episódio de Superman Lois. Acho que esse season finale vai ser bom pelo cliffhanger da 4ª temporada que eles estão prometendo bastante. E cara, ver o último episódio sabendo que tá tudo renovado, tá tranquilo, vai acontecer, é bem mais tranquilo do que assistir e você com medo das coisas não continuarem com cliffhanger. Então que bom que a gente vai pra essa última semana aí com a certeza que vai ter uma 4ª temporada. Pode demorar por causa da greve dos roteiristas lá, mas tudo bem, uma hora vai acontecer e eu tô de boas com isso. Tô feliz que esse Luthor vai aparecer mais vezes. Mas enfim, gente, isso aqui também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a nossa análise do episódio 12 de Superman e Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.